Hoje eu vou te mostrar os 7 doramas românticos mais emocionantes de 2025. Aqueles que não só vão destruir o seu emocional, mas vão reconstruir também, pedacinho por pedacinho, como só os melhores dramas asiáticos conseguem. Tem batata, tem divórcio, tem céu, tem deuses, advogados, crises existenciais e até recomeços com halteres na mão. Então já pega sua toalhinha de lágrimas, prepara o chá e vem comigo. Porque quando um dorama acerta a gente no coração, não tem escapada. Você já se apaixonou por alguém no lugar mais improvável do mundo? Agora imagina viver um romance arrebatador, dentro de um centro de pesquisa de batatas, no meio de um vale montanhoso. Parece inusitado? Pois é exatamente essa a proposta de Amor e Batatas. Um dorama que prova que o amor verdadeiro pode brotar nos solos mais inesperados. Aqui, a protagonista Kim Mi-gyung é uma mulher que, à primeira vista, todo mundo da vila acha meio desajustada, quase uma sem rumo. Mas quando ela começa a falar, meu bem, sai de baixo, ela solta termos técnicos de biologia com uma paixão tão verdadeira que você percebe que ela não é perdida, ela só está plantando a vida dela de um jeito diferente. E é nesse cenário bucólico, mas cheio de tensão emocional, que ela conhece Seo Baek-ho, o novo diretor do Instituto da Batata. Ele tem o tipo de beleza que parece ter saído direto de um manhwa. Sorriso letal, voz suave, olhar distante. Mas por trás desse pacote perfeito, esconde-se um homem solitário, meio rabugento e totalmente fora do script dos galãs perfeitinhos. O romance entre Mi-gyung e Baek-ho é daquele tipo que começa com farpas, evolui para rivalidade e termina com, bem, lágrimas. Muitas. Porque os dois carregam feridas que não cicatrizaram. E quando finalmente se entregam um ao outro, a vida e a pesquisa da batata vêm cobrar seu preço. Mas o mais lindo é como o dorama transforma o simples cultivo de batatas em metáfora para o amor. Porque assim como uma batata precisa do solo certo, da temperatura ideal e de tempo para florescer, o coração humano também precisa de cuidado e paciência. Amor e Batatas é aquele tipo de história que te faz rir, suspirar e, no final, chorar com o coração apertado e um sorriso no rosto. Ele não te entrega apenas um casal improvável, ele te lembra que até as relações mais difíceis podem render colheitas emocionais surpreendentes. E se você achava que um romance entre cientistas agrícolas era inesperado, espera só até o próximo dorama, onde o amor surge entre câmeras, roteiros e cicatrizes que o tempo ainda não apagou. Sabe aquele tipo de romance que parece ter saído direto da tela do cinema, com direito a planos mal enquadrados, silêncios significativos e corações que se esbarram nos bastidores? Um amor de cinema é exatamente isso, uma carta de amor ao amor. E ao cinema também. Kim Moo-bi é uma jovem assistente de direção que vive à sombra do pai, uma lenda do cinema sul-coreano. Ela quer trilhar seu próprio caminho, mas sente o peso das expectativas e o medo constante de ser apenas a filha de alguém importante. Moo-bi é o tipo de personagem que carrega o mundo nas costas em silêncio, e isso já nos conquista logo de cara. E aí entra Ko Geom, um crítico de cinema que tem como missão de vida assistir a todos os filmes já feitos. Parece exagerado? Talvez. Mas esse tipo de exagero romântico é o tempero perfeito para os doramas que nos fazem suspirar. Ko Geom enxerga Moo-bi não como a filha de uma lenda, mas como uma artista em construção. E é nesse olhar que o romance começa a se desenrolar delicadamente, como uma fita de filme antiga que precisa de cuidado para não se romper. Mas a vida, como a gente sabe, não é um roteiro com final feliz garantido. Hong Se-jun, um compositor talentoso e um tanto perdido, entra em cena com suas feridas emocionais e sua conexão antiga com a roteirista Song Ju-ah, que por acaso também faz parte desse círculo criativo. O resultado? Um quadrado amoroso que vai fazendo o espectador se perguntar: quem ama quem? Quem está pronto para ser amado? E o mais importante, quem está pronto para se perdoar? Um amor de cinema toca fundo porque ele não fala só de amor romântico. Fala de paixões que te movem, de frustrações que a gente enterra, de sonhos que às vezes parecem grandes demais.
tudo isso costurado por diálogos inteligentes, cenas que parecem poesia e uma trilha sonora que dá vontade de deixar tocando em loop. Agora, se você acha que o amor só nasce em lugares bonitos e situações bem arrumadinhas, o próximo dorama vai te provar que até no caos de um ônibus lotado, o destino pode te empurrar direto para o coração de alguém. Tem dorama que já começa te jogando no caos e é impossível não embarcar. Parceira Suspeita é exatamente assim. Imagine a seguinte cena. Um promotor sério, de terno impecável, entra em um ônibus lotado, só para ser injustamente acusado de ser um pervertido por uma estranha impulsiva e completamente sem filtro. Pronto. Em 2 minutos você já está rindo, se encolhendo de vergonha e pensando, isso vai dar em romance. E claro que dá. Haruto Tateishi é o promotor injustiçado. Um homem acostumado com a lógica, o controle e uma vida previsível. Já Sakura Miyashita é o oposto. Espontânea, um pouco desastrada e com uma língua afiada que não mede consequências. O que deveria ter sido um encontro embaraçoso e passageiro vira o pontapé inicial de uma relação cheia de faíscas, porque dias depois, quem aparece no escritório onde Haruto trabalha? Sim, ela, a do ônibus. Só que agora, como estagiária de direito. O mais maravilhoso de Parceira Suspeita é como ele brinca com a ideia de opostos que se atraem. Eles se provocam, se irritam, se desafiam, e a gente sente aquela tensão elétrica crescendo a cada episódio. Haruto tenta desesperadamente manter tudo no campo profissional, mas a verdade é que, aos poucos, ele vai perdendo o controle, não só da situação, mas dos próprios sentimentos. E o dorama não economiza nos momentos cômicos. São almoços desastrosos, situações constrangedoras no tribunal e até discussões sobre quem lavou a caneca do escritório. Mas no fundo, entre uma briga e outra, a série vai revelando camadas mais profundas, as inseguranças de Sakura, o passado rígido de Haruto, os sonhos engavetados dos dois e aquele medo enorme de se machucar de novo. É um romance cheio de charme e ritmo que transforma um simples mal-entendido em uma história de autoconhecimento e cura. E se você gosta daquele tipo de casal que briga feito gato e rato, mas quando se olham, é puro fogo no parquinho. Esse é pra você. Agora segura esse coraçãozinho, porque o próximo dorama envolve amores que ultrapassam até os limites da vida e da morte. Um reencontro que desafia o tempo e vai fazer você acreditar que o amor verdadeiro nunca envelhece. Tem dorama que não precisa de efeitos especiais, grandes reviravoltas ou atores famosos para tocar fundo na alma. Um Amor no Paraíso é assim, discreto, singelo e devastador. Uma história que começa no fim da vida, no fim do luto, no fim de uma jornada. Mas é justamente ali, nesse fim, que renasce o amor mais bonito que você vai ver esse ano. Haisuke é uma senhora de 80 anos que viveu uma vida plena ao lado do grande amor da sua vida. Um marido que, até o último suspiro, a olhava como se ela fosse a mulher mais linda do mundo. Você era bonita aos 20 e 30 anos e agora é a mais bonita aos 80, ele dizia. E com essa lembrança no coração, Haisuke fecha os olhos pela última vez, desejando apenas uma coisa: poder reencontrá-lo, do jeitinho que eles eram quando se apaixonaram. E é aí que o dorama te pega, porque no céu ela o reencontra. Mas não como o velhinho de mãos trêmulas que ela deixou na terra. Não, ele está com 30 anos, no auge da juventude, e ela também. E por alguns instantes mágicos, o tempo deixa de existir. Um Amor no Paraíso não é sobre reencarnação ou vidas passadas. É sobre o que o amor verdadeiro deixa na gente, mesmo depois que tudo se vai. É sobre saudade, sobre presença que fica mesmo na ausência e sobre aquele tipo raro de amor que não precisa de palavras, só de um olhar, um toque, um silêncio cheio de história. Cada episódio é como uma poesia visual. A paleta de cores, os flashbacks do passado, as cenas no céu, tudo tem uma sensibilidade quase espiritual. E se você já perdeu alguém que amava, ou mesmo se só tem medo de perder, prepare-se, porque esse dorama vai doer, mas vai curar também. Agora, se você acha que não tem como sofrer mais,
Espera só até ver o que acontece quando dois corações machucados se encontram entre pesos, halteres e muitos traumas não resolvidos. Um reencontro com a autoestima e com o amor próprio também. Você já teve aquele momento em que decidiu dar um basta? Chega! Agora eu vou cuidar de mim? Foi assim que Lee Mi-ran, nossa protagonista, deu o primeiro passo, literalmente. Depois de um término que a deixou em frangalhos, ela resolve transformar o coração partido em combustível para uma nova fase. E onde ela vai parar? Numa academia 24 horas, simples, modesta e comandada por um ex-campeão de fisiculturismo que parece ter saído de um pôster motivacional de 2002. Do Hyun-jung não é só músculos e disciplina. Ele tem aquele ar de homem que já viu demais, já sofreu calado e agora tenta encontrar sentido nas pequenas vitórias do dia a dia. Tipo ajudar uma cliente que chega de calça jeans, totalmente perdida entre aparelhos e alongamentos. A conexão entre ele e Mi-ran começa aos tropeços. Literalmente, ela quase cai da esteira. Mas aos poucos, os dois descobrem que estão mais parecidos do que imaginavam. O que torna fitness na academia e no amor tão especial não é só o romance, que é lindo, sim, e cheio de momentos de tensão gostosa. É a jornada de reconstrução. Ver Mi-ran se redescobrindo, suando não só para emagrecer, mas para se reencontrar. E ver Hyun-jung reaprendendo a confiar, a abrir espaço no coração para algo além da rotina. É emocionante. Eles se apoiam, se provocam, se desafiam. A academia vira cenário de conquistas íntimas. O primeiro dia sem pensar no ex, o primeiro elogio sincero, o primeiro abraço que cura mais que qualquer treino. É um dorama sobre recomeços, daqueles que a gente assiste e pensa, eu também consigo. E mais do que um romance, é um lembrete de que cuidar de si é o primeiro passo para amar de novo. Agora, se você achou que essa história mexeu com suas emoções, prepara o coração. Porque o próximo dorama vai te levar para o mundo dos deuses e demônios, onde até o amor precisa desafiar o próprio destino. E quando isso acontece, nem a imortalidade é suficiente para impedir a dor. Alguns doramas não apenas contam uma história, eles constroem um mundo inteiro. E O Amor Nunca Falha é exatamente isso. Uma ópera visual que mistura mitologia, fantasia e emoção crua, costurando o impossível com o inevitável. Aqui, o amor não é apenas um sentimento, é um campo de batalha. Jin Shi-woo é o rei dos céus centrais, um ser imortal, poderoso, respeitado, mas solitário. E em uma de suas missões celestiais, ele cruza o caminho de Hong-ning, uma demônio camélia determinada, impulsiva e totalmente encantada por ele. No Festival das Flores, ela não se intimida, confessa seu amor e o desejo de se tornar sua rainha. Mas o universo tem outras regras, e uma delas é clara: deuses e demônios não podem amar. O que poderia ter sido apenas um tropeço entre espécies, vira um ciclo de renúncias dolorosas. Hong-ning decide lutar pela imortalidade, na esperança de poder ficar ao lado dele. Mas quando finalmente ascende, descobre que Jin Shi-woo está prometido a outra. E aí, minha amiga, o coração da gente quebra junto com o dela, porque ela não grita, não implora, ela simplesmente desiste. E o que ele faz? Quebra todas as leis divinas para garantir que ela renasça, mesmo que não se lembre dele, mesmo que nunca o ame de novo. Porque amar às vezes também é deixar ir. O dorama é um épico emocional, com efeitos visuais de tirar o fôlego e atuações que fazem a gente esquecer que tudo aquilo é fantasia. Você sente a dor, o desejo, a impotência. Cada cena é uma batalha entre destino e escolha, dever e coração. E no meio disso tudo, está aquele amor que, mesmo condenado, insiste em florescer, mesmo no fim da primavera. E se você acha que o sofrimento aqui acabou, segura essa emoção, porque o próximo dorama volta para o mundo moderno, mas não alivia em nada no drama. Vai falar de separações, recomeços e daquele tipo de dor que a gente acha que já superou, até o passado bater na porta com um sorriso torto. Às vezes, o amor entra na nossa vida do jeito mais simples, numa cafeteria universitária, numa carona inesperada, num sorriso que a gente tenta ignorar.
Comer, correr, amar é sobre isso. Sobre encontros casuais que viram tudo. Sobre um relacionamento que nasce no improviso e termina no silêncio de quem não soube como continuar. Jing Jitong é aquela jovem dedicada que cresceu ouvindo que precisava ser forte, trabalhar duro, conquistar estabilidade. Ela não tinha tempo para paixões, até conhecer Gan Yang, um cara leve, sonhador, que parecia ter vindo ao mundo só para fazer ela rir. Ele insistia, ela resistia. Mas o amor, quando é verdadeiro, encontra um jeito de se enraizar mesmo nos corações mais cautelosos. Os dois vivem uma história linda, simples, cotidiana, cheia de pequenos gestos e planos sussurrados no travesseiro. Mas como tantos casais reais, eles não sabiam o que fazer quando os problemas chegaram. Gan Yang começou a esconder a crise financeira da família. Quis protegê-la, mas acabou afastando. Fingiu estar bem quando tudo desmoronava. E quando a verdade veio à tona, ele simplesmente foi embora. Jitong ficou com o coração quebrado e a cabeça cheia de perguntas. O que era real? Em que momento ele decidiu desistir? Por que ela não percebeu antes? Esse dorama não tem vilões nem grandes conspirações. O que dói aqui é o realismo. A forma como mostra que, às vezes, o amor não acaba por falta de sentimento, mas por falta de comunicação, de coragem, de maturidade. Ele escorrega pelos dedos. E o que sobra é saudade e crescimento. O reencontro deles, anos depois, é silencioso, incômodo e necessário. Porque ambos mudaram. E embora o tempo não apague o que foi, ele pode transformar a dor em compreensão. E às vezes, só isso já é cura suficiente. No fim das contas, o que esses doramas nos ensinam é que o amor, em todas as suas formas, romântico, trágico, impossível ou cotidiano, é sempre uma chance de recomeçar. Cada um dos títulos que a gente viu aqui em 2025 carrega uma verdade dolorosa, mas também uma esperança silenciosa. A de que, mesmo machucadas, a gente pode continuar amando, continuar sentindo, e é por isso que a gente aperta o play de novo, porque no fundo queremos nos ver nesses personagens. Rir, sofrer e acreditar junto com eles. Agora me conta aqui nos comentários. Qual desses doramas já destruiu seu emocional? Ou qual você tá com medo de assistir porque sabe que vai doer? Vamos sofrer juntas, como boas dorameiras que somos. E não esquece, se doer, é porque o roteiro foi bem escrito. Até o próximo vídeo!